quando tentam roubar a sua identidade? O que que você faz numa hora dessas? Olá, tudo bem? Que bom estarmos juntos novamente. Essa é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Barão da Taquara. Nós estamos estudando essa revista que fala sobre o cativeiro babilônico, mas o nosso livro-texto, você sabe, é a Bíblia, a Palavra de Deus. Estamos estudando Ezequiel, na verdade, primeiro Jeremias, Ezequiel, e hoje começamos estudando o livro de Daniel. Os três profetas que estavam envolvidos no cativeiro babilônico, no exílio, quando eles foram deportados para a Babilônia. É muito bom estar com vocês aqui. E antes de orarmos e continuarmos o nosso estudo, como costumamos fazer, eu quero pedir a você para dar um like aí. Coloca aí o gostei, compartilha com uma outra pessoa do conteúdo que você está tendo aqui nessa aula, para que você possa nos ajudar a divulgar um pouco mais sobre a palavra de Deus, tá bem? Ok, vamos orar? Vou pedir a Deus para nos orientar, nos dirigir nessa aula que vamos conversar e compartilhar aqui. Senhor Deus, muito obrigado porque a Tua palavra é rica. Muito obrigado porque a Tua palavra vai entrando, dividindo nossa alma e chegando até o Espírito. Que, ó Deus, nós possamos aprender um pouquinho mais com o profeta Daniel. Oro, peço e te agradeço. No nome santo de Jesus. Amém. Muito bem, nós já vimos Ezequiel e agora vamos ver Daniel. Daniel é o profeta da mesma época de Ezequiel e tem o mesmo finalzinho, El, né? Que você sabe que El é igual a Deus. Então, o que tem de Deus aqui em Daniel? Em Daniel, Deus é o juiz. A gente vai entender melhor sobre isso agora. O livro de Daniel tem 12 capítulos, e esses 12 capítulos são divididos em duas partes, muito claras para nós percebermos. Você tem uma história de Daniel, do capítulo 1 até o capítulo 6, e depois do capítulo 7 até o capítulo 12. Então, vamos tentar ver uma linha do tempo aqui. Você tem uma história do capítulo 1 a 6. É uma linha do tempo aqui. Depois você tem uma outra história do capítulo 7 até o capítulo 12. E qual é a divisão que nós podemos fazer desses dois trechos aqui? Primeiro, você tem histórias. Histórias de Daniel e de seus amigos. Aqui você tem visões. Só por aqui você já aprende um bocado de coisa, e eu aprendo muito aqui. Quando eu vejo que Daniel, de 1 a 6, narram as histórias de Daniel e de seus amigos, aqui você tem um bloco de livros. Muita gente conhece muitas histórias de Daniel aqui, de 1 a 6. E muita gente também conhece a história das visões de Daniel, de 7 a 12. Essas visões de Daniel aqui são as visões apocalípticas. São as visões dos reinos, porque Daniel é um profeta da nobreza. Ezequiel é Deus, é fortaleza. E Ezequiel é pobre. Daniel é o profeta riquinho, é o profeta com mais estabilidade financeira. Mas a gente chama ele de Daniel porque a gente ama o profeta. Mas, na verdade, o profeta Daniel, o nome dele foi mudado quando ele foi transferido para o cativeiro babilônico. Daniel vai na primeira leva dos cativos para a Babilônia, e os estudiosos do Antigo Testamento nem chamam Daniel de profeta. Daniel está na subdivisão dos escritos. Por quê? Porque Daniel não tem aquela máxima ligada
aos profetas, e veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Não tem isso. O que tem no livro de Daniel são as visões de Daniel. Então, Daniel é um intelectual, um homem bem-sucedido da sua época, que preservou a sua fé mesmo no meio do cativeiro babilônico. Nós temos que entender bem isso para compreendermos a forma, a formatação, a estrutura do livro de Daniel. E eu vou começar nessa lição e terminar na lição seguinte a estrutura do livro de Daniel. Vamos lá, de capítulos, vou começar no capítulo aqui, eu vou até o capítulo 7. Bem, ele tem uma subdivisão também linguística. Isso é interessante você perceber. Você vai entender esses quadros aqui e depois você tem a continuação, capítulos 8, capítulo 9, capítulo 10 a 12. Vamos lá, vamos colocar aqui. Aqui eu tenho capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10 a 12. Bem, você já entendeu isso aqui, né? Como é que está essa arrumação. A primeira coisa que você precisa compreender agora, olha bem o quadro aqui, é que esses aqui estão escritos em hebraico. Esse texto é aramaico. Esses textos aqui também são em aramaico. Agora veja que coisa interessante. Esse capítulo 2 faz conexão com o capítulo 7, o capítulo 3 faz conexão com o capítulo 6, o capítulo 4 faz conexão com o capítulo 5. Vou explicar e você vai entender isso com facilidade. Bem, você precisa memorizar isso. Esse texto aqui do capítulo 1, apresentação em aramaico, depois do capítulo 8 em diante, também em aramaico. O bloco central é escrito em hebraico. Bem, o que a gente precisa aprender logo de cara? Qual a diferença de aramaico e de hebraico? Bem, o aramaico foi a língua hebraica transformada durante o cativeiro babilônico. Bem, eles falavam hebraico, foram carregados para a Babilônia e com a língua dos caldeus eles fizeram uma misturada e faz como acontece com o castelhano e o espanhol, por exemplo. É um negócio, uma mistura. Eles se parecem, mas não são exatamente a mesma coisa. Na época de Jesus, anos depois, pouca gente falava mesmo o hebraico. O hebraico puro é escrito só com vogais. O aramaico são os textos de hebraico acrescentado algumas coisas para não perderem o sentido. Tanto que se você for no Google aí colocar dicionário de hebraico, sabe o que vem de brinde? O dicionário de aramaico, junto com o dicionário de hebraico. Só para você entender que até a saída deles para o cativeiro babilônico houve uma grande mistura. Eu espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, você volta e assiste de novo, porque isso é realmente muito, muito interessante. Bem, o que tem no capítulo 1? O capítulo 1 tem a história de Daniel e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Todo mundo sabe dessa história, que na verdade o nome deles era Azarias, Misael e Ananias. Por que a gente fala Sadraque, Mesaque e Abednego? Porque é o nome que eles receberam na Babilônia. Quando chegavam lá, eles mudavam o nome das pessoas. E qual é o nome de Daniel? O nome de Daniel é Belsazar. Aí você vai perguntar, por que serve Daniel, que Deus é o juiz, passa a ser Belsazar, o servidor de Bel, do deus Bel?
Porque eles querem acabar com a identidade das pessoas. Os jovens iam para lá, perdiam a identidade de comida, perdiam a identidade da fala, da língua em si e dos costumes da época. E o que é o capítulo 1? O capítulo 1 é o enfrentamento desse cativeiro babilônico. Em que sentido enfrentamento? Eles foram carregados na primeira leva, que só iam os nobres, a classe mais abastecida intelectualmente que existia em Jerusalém. E hoje, se a gente fosse comparar, eles iam pegar só estudantes de colégios top. Pensa num colégio que é top, o melhor colégio que você conhece. Então, essas pessoas iriam ser deportadas para a Babilônia, entenderam? Então, Daniel estava nessa classe, nessa categoria dos grandes, dos nobres, junto com seus amigos. Só que eles chegaram lá, Daniel 1:8 vai dizer o seguinte, eu vou abrir lá. Daniel 1:8. Eles chegaram lá, eles não se deixaram dominar por essa estrutura dos babilônicos. Capítulo 1, verso 8. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Daniel propôs firmemente não se contaminar com as iguarias do rei, como diziam versículos antigos, nem com o vinho que ele bebia. E como é que ele ia fazer isso? Os coordenadores lá daquela grande escola da Babilônia ficaram preocupados, e Daniel falou, me dá 10 dias, eles oram, pedem a Deus, e Deus mostra para eles que eles são os mais sábios de todas aquelas pessoas que foram deportadas para a Babilônia. Bem, o que eu aprendo com isso? Que a fidelidade supera o medo. A fidelidade deles supera o medo e eles são recompensados com isso. Quando era criança, na igreja, na época de embaixador do rei, a gente aprendia muito sobre esses primeiros capítulos de Daniel, e é muito interessante como eles juntos, esses parceiros, esses adolescentes juntos, conseguem se manter fiéis ao Senhor. Bem, o capítulo 2, vamos lá. Para o capítulo 2, temos pouco tempo e muito conteúdo. No capítulo 2, você sabe que é aquele sonho do rei. O rei tem um sonho do rei. Aquela grande estátua, lembra da história? Depois você olha lá no capítulo 2, aquela grande estátua que tinha cabeça de ouro, peito de prata, e até ficar com os pés de ferro, que quando chega uma pedra, destrói a estátua, que cai no chão e se transforma numa grande montanha. Aquele sonho do rei, a estátua de metais preciosos, eram reinos que estavam por vir. Então, o sonho do rei revela os reinos que estavam por vir. Guarda isso, porque isso vai ser interessante mais para frente. Depois você tem no capítulo 3 a grande experiência da fornalha. Lembra da fornalha? Os 3 amigos entraram na fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego entraram na fornalha porque o rei fez uma outra estátua, queria que eles adorassem a estátua, e eles não adoraram a estátua. Aí eles disseram, capítulo 3, fica sabendo, ó rei, que não adoraremos a sua estátua, nem adoraremos as coisas que estabeleceste. A gente só adora a Deus. E o que acontece com eles? Eles são jogados na fornalha. Mas o que acontece na fornalha? Ao 4º homem que está andando na fornalha, eles são exaltados com a presença de Deus ali na fornalha, e aquela experiência extraordinária. O rei
se curva diante do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Capítulo 4 vai falar sobre orgulho. E eu já vou para o capítulo 5 também, vai falar sobre orgulho. Orgulho de quem? Aqui de Nabucodonosor. Aqui fala sobre o filho de Nabucodonosor, Beltesazar. Ele se arrepende e é restaurado. Ele não se arrepende e ele é morto, é condenado. Vejam que coisa interessante. Aqui você já vê o paralelo. Capítulo 4 vai falar sobre o orgulho do rei, capítulo 5 vai falar sobre o orgulho do rei, mas um rei se arrepende diante do Deus Todo-Poderoso e ele é restaurado do seu reino. O capítulo 5 vai falar sobre um rei também orgulhoso, quando escreve na parede lá, Mene, Mene, Tekel, Ufassim, pesado, foste na balança e foste achado em falta, e ele não se arrepende de nada, e ele é morto naquele mesmo dia. Então, você já vê um paralelo aqui. Aí você já começa a entender, você que conhece as Escrituras, você já começa a entender toda a estrutura do livro de Daniel. Porque se aqui tem a fornalha, no capítulo 6 tem a cova dos leões. Em que Daniel é jogado e ele também é exaltado. Ele é jogado na cova, o rei acha que ele vai morrer, mas chega no dia seguinte, Daniel continua firme lá na cova e parece que ele agradeceu junto com o leão e só fez uma negociação com o leão. Ele fala assim, com o leão, se você não me comer hoje, amanhã você tem um jantar em triplo. Então, todas as pessoas que acusaram Daniel foram jogadas na cova dos leões no dia seguinte. Lembra-se por que ele foi jogado na cova dos leões? Por causa da oração, porque ele orava 3 vezes ao dia, dedicando esse tempo à adoração ao Senhor Deus. E no capítulo 7? No capítulo 7 começa o sonho, não mais do rei, mas o sonho de Daniel. O que falava o sonho de Daniel, que ele fica intrigado? Também sobre os reinos que viriam. O capítulo 2 se encaixa no capítulo 7, que vai falar dos reinos, vai falar da Babilônia, vai falar dos persas, vai falar dos gregos e vai chegar até o Império Romano. A mesma coisa vai acontecer no capítulo 7. Bem, por que eu estou destacando isso aqui para você? Para que você tenha uma visão panorâmica do livro de Daniel. É que, às vezes, a gente lê o texto fora do contexto e a gente aprende muito com isso, porque a gente aprende um pedaço e esse pedaço vira nosso tesouro. Mas quando você olha a estrutura do livro, você vê a genialidade desse homem chamado Daniel, porque ele organiza o texto dele para dar destaque de que Deus é o soberano de todas as nações, de que é ele quem governa todo o universo, e que se Deus salva os amigos dele da fornalha, Deus também salva o próprio Daniel da cova dos leões. Mas também fica muito claro que Deus salva, Deus liberta a quem ele acha que deve libertar. É muito interessante porque na hora da opressão, aqui capítulos 3 e 6, você vê que o orgulho é que determina qual é o caminho que nós devemos seguir. Se é o caminho do orgulho e do não arrependimento, ou o caminho do orgulho chamado atenção que ele se arrepende. Qual é que ainda se deu bem? Foi Nabucodonosor, que mesmo depois de sendo chamado atenção, ele se arrepende do que fez, reconhece que ele é soberano da Babilônia, mas ele não é soberano de todas as nações, e ele é exaltado. O filho dele, ao contrário dele, não faz nada disso e acha que ele é o dono da cocada preta, o dono da Babilônia preta, acaba morto.
E é muito interessante porque esse sonho de Daniel é o que vai definir os capítulos de 8 a 12, que agora vão ser visões de Daniel sobre o futuro. Você conseguiu entender? É fundamental para nós que queremos compartilhar com você um pouco de conhecimento das Escrituras, que você entenda que o livro se divide em duas partes intencionalmente para mostrar que Deus é o grande juiz e é Ele quem governa sobre todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações, em todo o tempo. Eu quero muito que Deus te abençoe e que você use a pessoa do profeta Daniel como exemplo de sua vida. Exemplo de correção, exemplo de quem é levado para um cativeiro e tentam acabar com a sua identidade, mas não conseguem acabar com o que você carrega dentro de você. O que você carrega dentro de você, ninguém consegue tirar. E você carrega dentro de você o Espírito Santo de Deus, porque você já abriu seu coração para Ele e é Ele o dono do seu coração. Deus te abençoe e que esta semana seja uma semana cheia de vitórias na presença do Senhor.